mãe, por que você me tratou como bebê até hoje? Ah, entendi. Era muito mimadinha, né? Sempre, né? Eu sempre mimei ela muito. Mas, assim, muito bom, eu amei muito. Sabe quando você não tem remorso, não tem rancor, não tem Claro. nada, não tem nada no coração para você falar assim, nossa, eu devia ter amado mais. Não, eu amei ela muito. Mimei, fiz tudo que eu pude. Tudo. E vocês viveram muito juntas também, né? Muito. A gente era muito parecida, né? Então a gente brigava muito, mas a gente só andava junto. A gente brigava muito, divergia opiniões, né? Porque às vezes ela. Mas assim, tenho certeza que se ela tivesse a experiência que eu tenho, ela seria com a minha cabeça, mas com a experiência dela, não, né? Ela era muito Com a idade nova, dela, né? Com a idade dela. Talvez ela, se tivesse chegado à minha experiência, mas ela era uma menina muito madura. Ô, dona Ruth, e quando a senhora percebeu que ela estava cantando Ó, ali? Renata, ela cantou lá na banheira assim, ó. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Ela soltou. Aí, mas eu tinha uma distribuidora lá, lá em Araguaiânia, era a melhor lá de Araguaiânia, o melhor bar lá na praça e tal. Aí tocava isso lá. Talvez ela tinha ouvido lá, né? E aí eu pensei, meu Deus, onde a menina arrumou isso? E pra cantar o Mas Galinha Pintadinha, o Saci Pereira, canta não, o modão. foi. Ela soltou porque ela ficava muito comigo lá no bar, porque eu trabalhava e atrás assim tinha o bercinho onde eu colocava atrás, que tinha uma cozinha lá atrás, eu colocava o bercinho dela, ela ficava lá comigo o dia todo, né? Pra eu trabalhar, e o pai dela trabalhava aqui em Goiânia. E o sertanejo no som. E o sertanejo no som. Aí ela soltou uma dessa, eu falei, pai dela, não, você não acredita. Safia é caipira. Eu contei pra ele, ele não acreditou que ela cantou. Essa frase toda, o som da viola bateu, meu peito doeu, meu irmão. Muito bom. Ele não acreditou. Falei, não, mas ela ouve muito lá, né? Então foi a primeira vez que a Marília se mostrou que ali era dom mesmo, sabe? De pequenininha. Aí na escola ela cantou, eu tenho tanto pra lhe falar. Primeira vez que ela cantou pra mim, super afinada. Eu chorei até, sabe? Super afinada, ela tinha o quê? 7 anos. Afinadíssima, cantou sozinha. Não foi com o grupinho, sabe? Ah, não foi um coral da escola. Não, não foi. Cantou sozinha e super afinada. E aí começou a cantar comigo na igreja. Eu chamava ela, falava, vamos, vem. Quando o pastor me dava oportunidade, eu falava, vem cantar com a mamãe. E começou. Aí passou um tempo, ela era a melhor cantora da igreja. E isso, nesse meio tempo, sem aula, sem nada. Sem aula. Ela pegou uma aula de violão e tocava daquele jeito lá. Uma. Mentira. Pegou uma aula de violão. Aquela menina era gênia. Ela escrevia as coisas para mim assim, com 10 anos. Ela escrevia e mandava cartinha para mim. Eu falei, da onde você tirou isso? Uai, mãe, eu que escrevi. Caramba. Sabe assim, você não saber da onde. Com 13 anos, quando ela entrou no escritório, ela tinha um caderno de composição dela. Um caderno. Caramba, e tipo assim, era uma coisa que não sabia nem como que essa menina tirou da cabeça isso com 10, 13 anos de idade. Não. É um dom mesmo, né? Não dá pra explicar, né? Um dom e que agora, no que eu tô vivendo agora, eu vejo o porquê que veio lá que o Senhor colocou ela aqui, foi para passar como cometa mesmo, sabe? Passou para deixar esse legado que ela deixou, né? Marília era uma filha boa, coração bom e deixou muita coisa boa, assim. Eu aprendi muito com ela.
Né? Eu converso com os amigos dela, inclusive a Luísa esteve aqui semana retrasada, e ela fala justamente essa frase que a senhora falou, que aprendeu muita coisa com a Marília, porque ao mesmo tempo que a Marília era uma criança, Era ela parecia uma senhora de 70 anos de idade, tipo assim, desse jeito. né? E aprendia muito com ela, né? Mas tinha dia que ela virava um bebê. Aí era o dia que ela dava birra. Mas eu aprendi muita coisa com ela, sabe? Eu, como mãe, que era para ensinar, né? Eu aprendi muito. Então é por isso que às vezes meu filho ficou desse jeito, ela cuidava dele muito bem, sabe? Ela era o bebê dela. Uhum. Então ele ficou muito mal. Mas assim, e aí fui criada no colégio interno, tal, aí a Marília veio, aí foi crescendo e eu vi que lá em Araguaína estava ruim para mim, sabe? Estava muito pequeno, eu precisava trabalhar em outra área. E aí A distribuidora, né? Uhum. E morar lá também, Uhum. sabe? Estava pequeno, escola. Aí mudei, vim embora. E o pai dela não queria vir, então eu larguei ele lá e vim embora. Foi na época da separação, né? Uhum. E aí vim morar sozinha pra cá. E aí ela começou a estudar, e uma vida difícil demais. Uma vida difícil, vende imóveis para dar comida para eles. Minha luz era cortada lá no porte, minha água no hidrômetro, eu com aluguel para pagar, os meninos passando. Não passava fome porque eu morava perto de família, eles sempre me ajudavam, né? Ah, você tinha pessoas para te ajudar? A minha família que eu ajudo hoje era a minha família que me ajudava. Mas não é família de sangue mesmo, não. É, minha Ou a família família. de sangue mesmo? Eu não tenho mãe. Ah. Eu tenho uma madrasta, tenho meus irmãos, né, de parte de pai, minhas cunhadas. Essa é a minha família. Meus sobrinhos, né, meus cunhados. E na época eles te ajudavam porque a situação não estava das melhores. Não estava. Eu trabalhava, mas o que eu trabalhava não dava para pagar tudo, né? Não dava para fazer tudo sozinha. Tinha uma pensão do pai da Marília, mas aí eu não dava para eu. Uma vez eu estava trabalhando, meu filho ficava de manhã, né? O João era pequenininho, ele ficava de manhã, a Marília ia para a escola e eu ia trabalhar, ele ficava trancado. Aí me denunciaram para o Conselho Tutelar. Mentira. E aí foram buscar ele lá? Foram bater na porta e ele estava trancado. E era assim. Aí eu chegava na hora do almoço, para almoçar, arrumava o almoço deles, no meu horário de almoço. Aí ele ia para a escola e a Marília ficava. Sabe? Uhum. Ele acordava ali pelas 10, 10h30, 11 horas, e assistia o desenho dele até eu chegar pro almoço. No sofá ali, né? Sim. Só que aí o Conselho Tutelar foi lá e Tá. falou que se eu não saísse do trabalho, se eu não achasse alguém para olhar ele, que eu tinha que sair do trabalho. Então, assim, foi muita coisa. Eu passei muita coisas difíceis na minha vida, mas eu nunca perdi a fé, que é a que me move.